eu passei por 2 suicídios em menos de 1 ano. O pastor César acompanhou minha trajetória nisso na minha família. E a questão do vínculo, de estar ali perto, eu estive muito presente. A família teve muito presente, mesmo assim não adiantou. Então eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que tem como perceber, tem um perfil específico de uma pessoa que vai cometer suicídio? Tem como nós percebermos esse perfil, sem ela demonstrar por fora? Ela está com um sorriso, ela está bem, ela está trabalhando, ela tem uma família perfeita. Como perceber que é um perfil suicida? Como perceber que por dentro ela está doente? Recebe isso, Gê. Eu estou aqui lembrando do bombardeio, porque eu postei um vídeo recentemente no meu canal, não tão recente assim, sobre o suicídio. E algumas pessoas, claro que quem posta, quem está na internet, tem que também se preparar para isso. Eu acredito que, a via de regra, o suicídio ele é precedido pela depressão. Ou seja, a depressão é um prenúncio, é um indicador, mas isso não é uma regra. A pessoa pode se suicidar por várias razões. Uma crise financeira severa, uma paixão não correspondida. O pastor Valdemir, ele tocou num assunto importante aqui. Existe o chamado pastor e o pastor chamado. O pastor chamado é aquele que Deus, de fato, vocacionou, capacitou, aquele que Deus embutiu no coração dele o desejo dele pastorear ovelhas. E existe aquele que as pessoas chamam de pastor, mas na prática ele não é pastor. Deus não chamou. E uma vez que Deus não chama o cidadão, que compromisso ele tem? Se eu sei do meu lugar no corpo de Cristo, pegando um gancho na sua fala, eu não sofro. O suicídio sempre está atrelado a frustrações. Uma pessoa que de repente não foi correspondida ministerialmente falando. O cara mergulhou acreditando que Deus chamou e Deus de repente não chamou o cara. Ele fica 1, 2, 3 anos semeando e ele quer, a nossa geração é uma geração micro-ondas, o cara quer um resultado imediato. Eu sempre digo que no ministério, na igreja, noiva de Cristo, não existe supletivo. O cidadão pode resolver o seu problema acadêmico aí fora, a curto prazo, 6 meses, 1 ano, 2, ele está com o ensino médio nas mãos, o diploma, uma faculdade, o cara corre, perdeu tempo, mas de repente ele dá uma acelerada e resolve. Ministerialmente existe um processo, e Deus, ele já estabeleceu esse processo tem que ser respeitado. Então, eu penso que o maior indicador que uma pessoa pode chegar a cometer o suicídio, diga-se de passagem, no nosso país, no Brasil, acredita-se que a cada 30 segundos uma pessoa entre por esse caminho. Então é um assunto oportuno, um assunto que nós pastores, igreja, tem que dar mais atenção. Mas via de regra, Vanessa, a depressão ela precede o suicídio. E para identificar uma pessoa depressiva, a família tem que ficar atenta ao comportamento que o cara está pesquisando nas redes sociais, hábitos alterados, o cara que de repente chegava sorrindo, hoje não chega mais. Enfim, a família tem que se atentar, principalmente adolescentes, essa idade tão delicada, tão decisiva, os nossos jovens. Mas eu acredito que a igreja será despertada para cumprir o seu papel no tocante ao evangelismo, e esses números assustadores aí, nós vamos ver reduzir drasticamente em nome de Jesus.